Capítulo 17. Aquela sexta-feira foi o último dia de bom tempo no mês. Ao anoitecer, o clima mudou. O vento começou a soprar de sul para nordeste, trazendo consigo a chuva e depois granizo e neve. No dia seguinte, dificilmente se diria que havíamos tido 3 semanas de verão. As buganvílias e o açafrão vergaram-se agora às ventanias de inverno. Calaram-se as cotovias, amareleceram e caíram as folhas das árvores temporãs. Fria, soturna e sombria, a manhã arrastava-se, perigosa. O meu patrão não saía de seus aposentos. Assenhorei-me na sala vazia e a transformei num quarto de bebê. E ali estava eu sentada com a bebê chorona ao colo, embalando-a de um lado para o outro e contemplando os flocos de neve que não paravam de cair e se acumulavam no peitoril da janela sem cortinas. Quando a porta se abriu e alguém entrou, rindo e ofegante. Por momentos, minha fúria suplantou meu espanto, pensando que fosse uma das criadas, e gritei: Cala-te! Como te atreves a entrar aqui nesse despropósito? Que diria o Sr. Linton se te ouvisse? Desculpa, respondeu uma voz que eu bem conhecia, mas sei que Edgar já está recolhido e não me convide. Dizendo isto, a minha interlocutora aproximou-se do fogo ofegante e com a mão fincada na cintura. Vim correndo desde o Morro dos Ventos Uivantes, prosseguiu após uma pausa, sem contar as vezes que tropecei e caí. Foram tantas que até perdi a conta. Dói-me o corpo todo, mas não te assustes. Vais ter a explicação logo que eu possa dar. Por agora, faz-me o favor de mandar preparar a carruagem para me levar a Gimmerton e diz a uma criada que arrume algumas roupas para mim. A intrusa era a senhora Heathcliff. Ela certamente parecia estar em uma situação que não era para risos. O cabelo caía-lhe sobre os ombros, desmanchando e a pingar. Trazia o mesmo vestido de moça de sempre, mais adequado à sua idade do que à sua condição de senhora casada. O modelo mulê, curto e de mangas igualmente curtas, sem nada na cabeça ou no pescoço. O vestido de seda leve colocava-se ao seu corpo de tão encharcado. Nos pés, apenas chinelas, um corte profundo sobre a sobrancelha que apenas o frio impedia de sangrar profundamente, o rosto empalidecido, arranhado e ferido, e o extremo cansaço, pois mal se aguentava em pé, contribuíram ainda para o seu aspecto lastimável. Assim, é fácil imaginar que o meu susto não tivesse passado por completo quando tive a oportunidade de examiná-la melhor. Minha jovem senhora, exclamei, não irei a parte alguma e não escutarei nada do que me disser antes de ter trocado de roupa, e nem pense em partir ainda esta noite para Gimmerton. Por isso, é desnecessário mandar preparar a carruagem. Vou sim, disse ela, nem que seja a pé. Quanto a mudar de roupa, não oponho a objeção. Olha, vê como o sangue corre agora, é o calor do fogo que o atiça. Não deixou que a tocasse sem primeiro ter cumprido as suas ordens. Só depois de eu ter dado as devidas instruções ao cachoeiro e mandado a criada colocar algumas peças de roupa numa mala, é que me deixou tratar da ferida e ajudá-la a mudar de vestido. Agora, Ellen, disse quando terminei as minhas incumbências e ela já se encontrava sentada num caldeirão junto à lareira, com uma chávena de chá na sua frente. Leva a filhinha da pobre Catarine lá para dentro e vem sentar-se perto de mim. Não gosto de vê-la. Não julgues, considerando minha atitude ao entrar aqui, que sou insensível à morte dela. Eu também chorei, e muito. Sim, mais do que ninguém, eu tinha motivos para chorar. Como deves estar lembrada, separamo-nos em termos de reconciliado, e disso jamais me perdoarei. Mas, seja como for, não vou ter pena dele, desse bruto. Passa-me o atiçador. Esta é a última coisa dele que ainda tenho. Ela gritou e tirou a aliança do dedo e arremessou-a ao chão. Hei de esmagá-la, prosseguiu, calcando-a com fúria pueril, e depois queimá-la. E pegando a aliança toda amassada, atirou ao fogo. Pronto, está aí. Agora, se me obrigar a voltar para ele, nem de me comprar outra. Ele é bem capaz de vir procurar-me aqui, só para irritar Edgar. Não me atrevo a ficar. Quem sabe a ideia não corre àquela mente perversa. Por outro lado, Edgar não tem sido simpático comigo, não é mesmo? Não quero pedir-lhe ajuda nem lhe causar mais aborrecimentos. Foi a necessidade que me levou a procurar abrigo aqui em casa. Porém, se eu soubesse ou se não soubesse que ele não estava aqui,
Teria entrado apenas na cozinha para lavar o rosto, aquecer-me um pouco, pedir-te que trouxesse o que precisava e depois partiria imediatamente para bem longe do maldito daquele demônio encarnado. Como ele estava furioso! Se tivesse me apanhado. É uma pena que Earshall não tenha sua corpulência. Se assim fosse, eu não teria partido nem primeiro ver Redcliffe derrotado. Tivesse rindo em força para tal. Está muito bem, mas não fale tão depressa, atalhei. Senão desfaz o nó do lenço que amarrei no seu pescoço e o corte volta a sangrar. Beba o chá, descanse um pouco e veja se parar de rir. Infelizmente, o riso é inoportuno debaixo deste teto, ainda mais na sua situação. Ora, aí está uma verdade inegável, replicou. Aquela criança não para de chorar. Manda para onde eu não posso ouvi-la. É só por uma hora, não vou ficar mais do que isso. Toquei a campainha e entreguei a menina aos cuidados de uma criada. Em seguida, perguntei à senhora Isabela o que a tinha levado a fugir com tanta pressa do Morro dos Ventos Uivantes e para onde tencionava ir, já que se recusava a ficar conosco. Quem me dera ficar aqui, respondeu, para consolar Edgar e cuidar da criança, e também porque a granja é a minha verdadeira casa. Mas Heathcliff jamais consentiria. Julgas que ele suportaria ver-me feliz? Que, sabendo que levamos uma vida tranquila e regalada, não trataria logo de envenenar a nossa alegria? Agora posso afirmar com toda certeza que ele me odeia a ponto de não suportar nem ouvir a minha voz quando estou na sua presença. Vejo como os músculos do seu rosto se contraem involuntariamente, tornando-lhe dura a expressão. Isso provém, por um lado, do fato de conhecer os motivos que eu tenho para sentir o que sinto por ele, e, por outro, da sua aversão natural por mim. O seu ódio é tão intenso que estou certa de que não percorreria a Inglaterra à minha procura, supondo que eu conseguiria fugir. Por isso, devo escapar para o mais longe possível. Já me recuperei do desejo inicial de morrer pelas suas mãos. Agora preferia que fosse ele a morrer pelas suas próprias mãos. Acabou com todo o meu amor e, portanto, estou tranquila. Todavia, ainda recordo como o amei e penso que poderia amá-lo ainda se. Não, não, nem pensar. Mesmo que ele me tivesse amado loucamente, a sua natureza diabólica teria acabado por se manifestar. Catarine devia ter um gosto terrivelmente pervertido para estimá-lo tanto depois de conhecê-lo tão bem. Monstro, se ao menos ele pudesse ter apagado do rol dos vivos e da minha memória. Mas ele é um ser humano como os outros, disse eu. Seja mais benevolente. Olhe que existem bem piores. Ele não é humano, ela retorquiu. Nem a minha piedade ele merece. Entreguei-lhe o meu coração e ele apoderou dele, destroçou-o, depois o devolveu. As pessoas sentem com o coração, Ellen, e uma vez que ele destruiu o meu, não posso sentir nada por ele. E não sentiria nem que ele me suplicasse até a hora da morte ou chorasse lágrimas de sangue por Catarine. Não, de maneira nenhuma. Neste momento, Isabela começou a chorar, mas logo enxugou as lágrimas e prosseguiu. Perguntaste o que me levou a fugir desta maneira? Fui obrigada a fazê-lo, porque consegui que a sua raiva ultrapassasse a sua malvadez. Fazer explodir seus nervos com tenazes em brasa requer mais sangue frio do que desferir golpes em sua cabeça. A fúria dele foi tanta que se esqueceu da habitual prudência satânica de que tanto se envergonhava e passou à violência homicida. Senti um prazer destemido em deixá-lo completamente fora de si, e foi esse mesmo prazer que acordou meu instinto de autopreservação, limitando-me de suas garras. Se alguma vez eu voltar a cair nelas, de certo se vingará de forma memorável. Ontem, como sabes, o Sr. Shaw tinha de ir ao funeral e, como tal, manteve-se sóbrio. Enfim, razoavelmente sóbrio. Pelo menos, não foi para a cama às 6 da manhã, como de costume, caindo de bêbado, e nem se levantou ao meio-dia, ainda no mesmo estado. Resultado: acordou com uma depressão suicida, tão apropriada para a igreja como para ir ao baile, e em vez de ir ao enterro, ficou sentado perto da lareira, encharcando-se de gin e aguardente. Heathcliff, estremeço só de pronunciar seu nome. Desde domingo é como se não viesse lá em casa, e são os anjos a alimentá-lo, ou o seu parente das profundezas, isso eu já não sei. Só sei que não faz uma refeição conosco há quase uma semana. Chegava de madrugada e ia diretamente para o quarto, aí se trancando como se alguém pudesse cobiçar a sua companhia. E lá ficava, rezando como um metodista,
Porém, a divindade que ele invocava não passava de pó e cinzas, e quando se dirigia a Deus, confundia curiosamente com seu pai dos infernos. No fim das suas preciosas preces, que duravam geralmente até ficar rouco e com a voz presa na garganta, voltava a sair e vinha direto à granja. Admira-me que Edgar não tenha chamado a polícia para prendê-lo. Quanto a mim, triste como estava com a morte de Catarine, era-me impossível não aproveitar a ocasião para libertar daquela opressão alvitante. Consegui recuperar o ânimo suficiente para suportar sem lágrimas as intermináveis arengas de Joseph e para subir e descer as escadas daquela casa sem cautelas de ladrão, como anteriormente. Não penses que chorava com tudo o que Joseph me dizia, mas ele e Harrington são, na verdade, uma companhia detestável. Antes de ficar ao lado de Hindley, ouvindo os seus impropérios de que com o patrãozinho e seu guardião, aquele velho horrendo. Quando Heathcliff se encontrava em casa, sou muitas vezes obrigada a refugiar-me na cozinha e a conviver com eles, para não morrer de frio lá em cima, nos quartos úmidos e vazios. Mas, quando ele não está, como aconteceu essa semana, coloco uma mesa e uma cadeira num canto da lareira e não me interessa saber como o Sr. Richard passa o seu tempo, e ele, por sua vez, também não interfere nas minhas ocupações. Se ninguém provocá-lo, ainda até mais calmo do que antes, mais taciturno e deprimido e menos irascível. Joseph diz que ele se converteu, que o Senhor tocou seu coração e o salvou do fogo eterno. Eu não consigo descortinar sinais dessa mudança tão benéfica, mas isso também não me diz respeito. Ontem à noite, fiquei no meu canto lendo alguns livros velhos até cerca de meia-noite. Era desoladora a perspectiva de ir para cima com toda aquela neve a rodopiar lá fora e o pensamento ligado teimosamente ao cemitério e à sepultura ainda fresca. Mal ousava levantar os olhos da página que tinha à minha frente, são lúgubres eram as imagens que haviam se apoderado de mim. Hindley estava sentado do outro lado, com a cabeça apoiada entre as mãos, talvez a meditar no mesmo. Só tinha parado de beber quando já estava completamente embriagado, e assim se mantinha havia 2 ou 3 horas, sem se mexer e sem falar. Dentro de casa, o silêncio era total, cortado apenas pelo uivo do vento que, de vez em quando, fustigava as janelas, o trepidar amortecido do fogo e o estalido do espivitador, quando eu, de tempos em tempos, retirava o morrão da vela. Harrington e Joseph já parecia que toda a alegria tinha extinguido da face da terra para sempre. Aquele silêncio arrepiante foi quebrado finalmente pelo barulho do ferrolho da porta da cozinha. Era Heathcliff que regressava de sua ronda, mais cedo que o costume, devido, suponho eu, à súbita tempestade. Mas a porta estava trancada e ouvimo-lo, por isso, dar a volta ao pátio para entrar pela outra. Levantei-me sem conseguir reprimir a emoção, o que levou o meu companheiro, que tinha estado com os olhos fixos na porta, a olhar na minha direção. Vou deixá-lo lá fora por 5 minutos, exclamou ele. Não se importa, não é verdade? Por mim, pode deixá-lo a noite inteira, respondi. Dê a volta na chave e corre ao ferrolho. E o Sr. Shaw assim fez, antes que seu hóspede alcançasse a porta da frente. Depois, veio para junto de mim e sentou-se numa cadeira na outra extremidade da mesa onde eu estava, deitando-se sobre o trampo e sobre o tampo e procurando encontrar nos meus olhos um sinal de solidariedade para com o ódio que ardia nos seus. Não as encontrou totalmente, já que havia algo de homicida em seu ódio, mas o que viu nos meus foi suficiente para se animar e dizer: tanto eu como a senhora temos contas a ajustar com aquele homem, e se nenhum de nós for covarde, podemos aliar-nos. Ou será tão fraca como seu irmão? Quer resignar-se e sofrer até o fim sem tentar ao menos pagar-lhe na mesma moeda? Já chego que sofri até agora, falei, e bem me agradaria uma retaliação que não recaísse sobre mim. Mas a traição e a violência são uma faca de 2 gumes. Ferem mais os que elas recorrem do que os seus inimigos. Traição e violência pagam-se com traição e violência, vociferou Hindley. Peço-lhe somente uma coisa, senhora Heathcliff, que fique quieta e calada. Posso contar com a senhora? Tenho certeza de que se sentirá tanto prazer como eu em presenciar o fim daquele demônio. Se não te antecipar a ele, será a tua morte e a minha ruína. Maldito seja o patife. Repare, bate a porta como se já fosse o dono da casa.
Prometa-me que se calará, e antes que o relógio dê as próximas badaladas, faltam só 3 minutos para uma, estará livre dele para sempre. Tirou do peito a arma de que te falei na minha carta e preparava-se para apagar a vela, mas eu consegui desviá-la, ao mesmo tempo que agarrava o braço dele. Não, não ficarei calada, exclamei. O senhor não tocará nele. Deixe a porta fechada e fique onde está. Não, a minha decisão está tomada e juro por Deus que o porei em prática, bradou a criatura em desespero. Vou prestar-lhe um favor, mesmo contra sua vontade, e farei justiça por Harrington. E não precisa se preocupar em proteger-me. Catarina morreu, já não resta ninguém para chorar por mim ou se envergonhar do que faço, mesmo que eu corte o pescoço neste instante. Está na hora de pôr fim a tudo isso. Era como lutar com um urso ou argumentar com um louco. A minha única saída era correr para uma janela e avisar a vítima da sorte que o esperava. É melhor procurares abrigo em outro lugar para esta noite, gritei-lhe em tom triunfal. O Sr. Shaw está decidido a dar-te um tiro se teimares a entrar. Vai, mas é abrir a porta, isso sim, minha grande, vociferou Heathcliff, dirigindo-se palavras tão delicadas, entre aspas, que nem me atrevo a repeti-las. Não tenho nada com isso, repliquei. Entra e leva um tiro, se é isso que queres. O meu dever está cumprido. Dito isso, fechei a janela e voltei para o meu lugar junto à lareira. Como não sou hipócrita, não fingi ansiedade perante o perigo que o ameaçava. Earnshaw desatou a praguejar encarniçadamente, clamando que eu ainda amava aquele vilão e cobri-me dos piores insultos pela minha manifesta falta de dignidade. E eu, lá no fundo, sem peso na consciência, pensava em como seria bom para ele se Heathcliff o livrasse daquela existência inóbil, e como seria bom para mim se ele despachasse Heathcliff para onde merecia. Enquanto assim cogitava, o caixilho da janela saltou como uma pancada seca e caiu ao chão, e o rosto sinistro de Heathcliff assombrou no buraco. Este, porém, era demasiado estreito para permitir sua passagem. Sorri, exultando de alegria por me sentir em segurança. Ele estava com o cabelo e a gola do casaco cobertos de neve, e seus dentes aguçados de canibal, arreganhados pelo frio e pela raiva, brilhavam na escuridão. Isabela, deixe-me entrar ou irás te arrepender, rosnou ele como diz Joseph. Não quero ser responsável por um crime, respondi. O Sr. Hindley está à tua espera com uma navalha e uma pistola carregada. Então abre a porta da cozinha, sugeriu. Hindley chega lá antes de mim. Bem pouco amor é o teu, que não resiste a uma nevasca. Enquanto a lua brilhou durante o verão, deixaste-nos dormir sossegados, mas assim que chega o inverno, corres a procurar abrigo. Se eu estivesse no teu lugar, Heathcliff, ia deitar sobre a campadela para ir morrer como um cão fiel. O mundo certamente já não tem valor para ti. Fizeste questão de deixares bem claro que Catarina era toda a tua alegria. Nem sei como vais conseguir sobreviver à sua perda. Ele está aí, não está? Vociferou meu companheiro, precipitando-se para a abertura. Se conseguir enfiar o braço por esta nesga, sou capaz de alcançá-lo. Receio, Ellen, que me consideres cruel, mas tu não sabes tudo por tanto tempo e não me condenes. Longe de mim instigar ou colaborar num atentado, mesmo que fosse contra a vida dele. Desejar que morresse, isso eu desejei, e por isso fiquei tão desalentada e aterrada também pelas consequências do meu sarcasmo. Mas Heathcliff pegou a arma do Earnshaw e a arrebatou. A pistola disparou e a navalha, com um impacto, fechou-se sobre o punho de seu detentor. Heathcliff a puxou com violência, dilacerando a carne dele, e a colocou no bolso, ainda pingando de sangue. Em seguida, pegou uma pedra, quebrou o que restava da janela e saltou para dentro da sala. O seu adversário caíra inanimado com a intensidade da dor. De uma artéria ou de uma veia grossa jorrava sangue em abundância. O malvado espizinhou e bateu repetidamente sua cabeça contra as lajes, enquanto me agarrava com a mão livre para me impedir de chamar Joseph. Deve ter feito um esforço sobre-humano para resistir à tentação de aniquilá-lo por completo. Parou por fim, exausto, e arrancou o corpo aparentemente sem vida para cima do banco. Rasgou então a manga do casaco de Earnshaw e atalhou-lhe a ferida com tanta energia como a que anteriormente aplicara ao espancá-lo. Sentindo-me liberta,
Não perdi tempo e fui à procura do velho criado, que, quando enfim compreendeu o significado do que eu falava, apressou-se a descer os degraus de dois em alvoroço. O que está acontecendo? Aconteceu que o teu patrão está doido varrido, e se chegar a durar um mês, vou interná-lo no manicômio. Respondeu Heathcliff dessa forma. E que ideia foi essa de trancares as portas enquanto eu estava fora, meu cão velho? Não fiques aí parado a arengar. Vem cá, ou queres que seja eu a tratar dele? Limpa esta sujeira toda e cuidado com a vela. Olha que metade do sangue dele é álcool. Então o senhor o matou? Exclamou Joseph, erguendo as mãos e os olhos aos céus, horrorizado. Já se viu semelhante coisa que o senhor Heathcliff o fez cair de joelhos com um empurrão e atirou-lhe uma toalha, mas Joseph, em vez de limpar o chão, colocou-se de mãos postas a rezar uma oração que me deu vontade de rir pela sua estranha fraseologia. Eu estava tão insensível que nada mais me chocava. Na verdade, aparentava a indiferença de alguns malfeitores perante a forca. Ah, já me esquecia de ti, disse o tirano. Tu mesma vais limpar as lajes, de joelhos. Conspiraste com ele contra mim, não foi, víbora? Agora tens um trabalhinho perfeito para ti. Sacudiu-me com tanta força que até meus dentes bateram uns nos outros. Depois, empurrou-me para junto de Joseph, que concluiu imperturbável as suas preces, e levantando-se declarou que iria sem demora à granja. O Sr. Linton era um magistrado, e nem que tivesse morrido 50 esposas haveria de averiguar o sucedido. Era tal a sua obstinação que Heathcliff achou melhor fazer-me recapitular em pormenores tudo o que ali se passara, sem arredar o pé do meu lado e com um olhar tão carregado de ódio que não pude recusar. Não foi fácil convencer o velho de que Heathcliff não tinha sido o agressor, ainda mais que ele via como as explicações e eram arrancadas de mim quase à força. No entanto, Earnshaw não tardou a convencê-lo de que ainda estava vivo. Joseph apressou-se em ministrar-lhe uma boa dose de água ardente e, com isso, ele não tardou a recompor-se. Ciente de que Earnshaw ignorava os maus tratos que recebera enquanto estava sem sentidos, Heathcliff o insultou de bêbado e de louco e disse que estava preparado para esquecer tão atroz procedimento, mas que o aconselhava a ir para a cama. Para a grande alegria minha, Heathcliff nos deixou a sós, após tão judioso conselho, e Ridley foi estender-se sobre a pedra da lareira. Subi para o meu quarto, admirada por ter escapado tão facilmente à fúria de Heathcliff. Esta manhã, quando desci por volta das 11h30, o Sr. Shaw encontrava-se sentado ao pé do fogo, mais morto do que vivo. O seu gênio do mal, quase tão esvaído e lívido como ele, estava em pé, encostado na ponta da lareira. Nenhum deles parecia disposto a comer, pelo que eu, depois de esperar até a comida já estar fria, resolvi comer sozinha. Não havia nada que me tirasse o apetite, e era até com certa sensação de gozo e superioridade que olhava os meus companheiros vez por outra, sentindo um conforto de uma consciência tranquila. Assim que terminei, tomei rara liberdade de ir para junto da lareira, passando por trás da cadeira de Earnshaw e ajoelhando-me ao seu lado num cantinho. Heathcliff nem olhou para mim, mas eu, erguendo os olhos, fitei-o demoradamente, quase com tanta tranquilidade como se ele tivesse se transformado numa estátua. A sua fronte, que outrora me parecera tão viril e agora se afigurava diabólica, assombrada por nuvens de tempestade. Os seus olhos de basilisco apresentavam-se mortiços das noites mal dormidas e, quem sabe, talvez do pranto, pois tinha as pestanas umedecidas. Os seus lábios, sem o sarcasmo e a ferocidade habituais, comprimiam-se numa expressão de indizível tristeza. Fosse ele outro, e eu teria coberto os olhos perante tanto sofrimento. Mas, tratando-se de Heathcliff, regozijei-me, e por mais vil que possa parecer humilhar um inimigo em desvantagem, não podia perder a ocasião de aferroá-lo. Aquele seu momento de fraqueza era a única oportunidade que eu tinha para saborear o prazer de pagar na mesma moeda todo o sofrimento que havia me causado. A senhorita não tem vergonha? Atalhei. Até parece que nunca abriu uma Bíblia na vida. Não basta que Deus castigue seus inimigos, é presunção e malvadez juntar as suas torturas às dele. Concordo que geralmente assim seja, Ellen, prosseguiu ela. Mas que satisfação poderia eu tirar de alguma desgraça acontecida a Heathcliff se não tivesse contribuído para ela?
Até nem me importaria que ele sofresse menos se fosse eu a autora do sofrimento e ele ficasse sabendo disso. Ah, quantas ofensas tenho a devolver-lhe! Só com uma condição poderia perdoá-lo. Seria olho por olho, dente por dente. Retribuir-lhe cada momento de agonia, fazê-lo descer até o nível em que me encontro. E, como ele foi o primeiro a ofender-me, que fosse também o primeiro a implorar o meu perdão. E depois, bem depois, Ellen, talvez eu pudesse, então, mostrar alguma generosidade. É, porém, absolutamente impossível que algum dia possa sentir-me vingada, e assim sendo, não posso perdoá-lo. Então, Hindley pediu água. Eu fui buscar um copo e perguntei-lhe como se sentia. Não tão mal quanto desejaria, respondeu. Desconsiderando o braço, sinto o corpo todo dolorido, como se tivesse enfrentado uma legião de demônios. Não é de se admirar, observei. Catarina costumava dizer que era ela quem zelava pela sua integridade física, querendo dizer que com isso, que certas pessoas, receando ofendê-la, evitavam agredi-lo. Graças a Deus que os mortos não se levantam das sepulturas, senão ontem à noite ela teria presenciado uma cena deveras humilhante. O senhor, por acaso, não está com o peito e os ombros repletos de nódoas negras? Não sei, mas por que pergunta? Teria ele se atrevido a bater em mim enquanto eu estava sem sentidos? Espizinhou, deu-lhe pontapés e bateu com a sua cabeça no chão. Segredei-lhe, eu. E espumava pela boca, tentando conter o desejo de espedaçá-lo com os dentes, porque só uma metade dele é humana, ou talvez nem tanto assim. Urshel ergueu os olhos, tal como eu, para o rosto do nosso inimigo, que parecia alheio a tudo o que rodeava e absorto em suas angústias. Seu rosto refletia cada vez mais a escuridão que ia na sua alma. Concedesse-me, Deus, ainda que somente na hora derradeira, a força suficiente para estrangulá-lo, e iria com todo gosto para o inferno. Gemeu impaciente, contorcendo-se e tentando levantar-se, mas caindo de novo para trás, desesperado e convencido de sua impotência. Não, já é suficiente ele ter sido a causa da morte de um dos nossos, disse eu, falando bem alto. Na granja, todos sabem que, se não fosse ele, a sua irmã estaria viva ainda. Portanto, é preferível ser odiado por ele a ser amado. Quando me lembro de como éramos felizes, de como Catarina era alegre antes de sua chegada, não posso deixar de amaldiçoar esse dia. Provavelmente, Heathcliff atentou mais para a veracidade do que dito em razões de quem falava. Reparei que tínhamos despertado sua atenção, pois as lágrimas rolavam de seus olhos para as cinzas e sua respiração era entrecortada por sufocantes suspiros. Olhei nos olhos e ri com escárnio. As frestas enevoadas do inferno relampejaram por um instante, mas o demônio que geralmente surgiu estava tão abatido que não receei lançar outra gargalhada. Levanta-te e desaparece da minha vista, ordenou das profundezas do desgosto. Ou pelo menos foi isso que eu entendi, pois falou num tom de voz quase imperceptível. Só uma coisa, retorqui. Eu também gostava muito de Catarine, e o irmão dela precisa de assistência que eu, por respeito à sua memória, lhe concederei. Agora que está morta, parece que a revejo em Hindley. Ele tem exatamente os mesmos olhos dela, se tu não os tivesses tentado arrancar e os tornado roxos. E também, levante, miserável, antes que eu te calque os pés, bradou, esboçando um movimento ameaçador que mereceu outro da minha parte. Mas então, continuei eu, já pronta para fugir. Se a pobre Catarina tivesse confiado em ti e adotado o nome ridículo, desprezível e degradante de Sra. Heathcliff, não teria tardado a descer ao estado em que o irmão se encontra agora. Mas com certeza não teria suportado em silêncio o teu comportamento abominável e teria dado voz ao ódio e à repulsa. O espaldar do banco e o próprio Shaw interpunham-se entre mim e Heathcliff, pelo que ele, em vez de tentar agarrar-me, empunhou em mim e, para mim, uma faca que estava em cima da mesa e arremessou-a contra mim. Acertou-me bem abaixo da minha orelha, cortando-me a palavra. Arranquei-a e corri para a porta, lançando na sua cara uma outra frase que espero que o tenha ferido mais fundo do que o seu projétil. A última visão que tive foi de sua arremetida furiosa, sustida pelo teu peito do seu anfitrião, e de rolarem os dois para cima da lareira.
Ao fugir pela cozinha, gritei a Joseph que viesse acudir o patrão depois. Esbarrei em Hareton, que brincava na soleira da porta com uma ninhada de cachorrinhos, tentando enforcá-los nas costas de uma cadeira, e finalmente, como uma alma liberta do purgatório, corri, saltei e voei em costa abaixo. Depois, cansada de tanto serpentear, entrei à direita pelo brejo em direção à luz que brilhava na granja. Antes ser condenada às penas do inferno do que passar mais uma noite que seja sob aquele teto no Morro dos Ventos Uivantes. Isabela calou-se e bebeu um gole de chá. Em seguida, pôs-se em pé e pediu que a ajudasse a pôr a touca em um grande xale que eu tinha trazido, e sem dar ouvidos aos meus pedidos insistentes para que ficasse uma hora, subiu numa cadeira. Beijou os retratos de Edgar e de Catarine, honrou-me com idêntica despedida e dirigiu-se para a carruagem, acompanhada por Fanny, que não parava de ladrar de satisfação por haver reencontrado a dona. E foi para não voltar mais. No entanto, quando as coisas se acalmaram, ela e o meu patrão passaram a corresponder-se com regularidade. Creio que instalou no sul, perto de Londres. Ali deu à luz a um filho, poucos meses depois da fuga, que foi batizado com o nome de Linton e que desde o início, segundo dizia a mãe, revelou-se uma criança doentia e rabugenta. Um dia, encontrei o Sr. Heathcliff na vila e ele perguntou onde ela vivia. Como me recusei a responder, contrapôs que isso não o interessava, mas ela que não se aproximasse do irmão. Não era com o irmão que ela devia viver, mas sim com ele. Embora não tenha dado qualquer informação, o certo é que acabou por descobrir por intermédio de algum criado tanto o seu paradeiro como a existência da criança. Contudo, não a importunou, graças, suponho eu, à aversão que lhe votava. Podia e pedia notícias do filho sempre que se encontrava, e quando soube que o nome que haviam dado a ele, comentou com um sorriso sinistro. Querem que também o odeie, não é? Acho que o desejo deles é que o deixe em paz, respondi. Ele será meu grande, me apruver. Podem ter certeza, retrucou Heathcliff. Felizmente, a mãe faleceu antes disso acontecer, cerca de 13 anos após a morte de Catarine, quando o pequeno Linton tinha 12 anos, talvez um pouco mais. No dia seguinte, ao da inesperada visita de Isabela, não tive oportunidade de falar com meu patrão, pois ele esquivava-se de qualquer conversa e não estava em condições de discutir o que quer que fosse. Quando finalmente consegui que prestasse atenção em mim, notei que estava satisfeito com a irmã ter abandonado o marido, a quem ele odiava com uma intensidade que não julgaria possível numa natureza tão branda como a sua. Tão profunda e visceral era essa aversão que evitava frequentar quaisquer lugares onde pudesse ver ou ouvir falar de Heathcliff. O seu desgosto, aliado a esse impedimento, fez dele um perfeito eremita. Abdicou das funções de magistrado, deixou de ir à igreja, evitava o mais possível ir à vila e passou a levar uma existência de completa reclusão entre os muros da sua propriedade. Só saía para dar passeios solitários pelos campos e para visitar a sepultura da mulher, quase sempre ao cair a noite ou logo ao raiar da outrora, para não te dar cruzes com ninguém. Mas ele era bom demais para ser completamente infeliz por muito tempo. Esse, pelo menos, não pedira a alma de Catarine que o perseguisse. O tempo trouxe-lhe a resignação e uma melancolia mais doce ainda que a alegria. Recordava com um amor terno e ardente, ansiando e esperando pelo momento de partir para o mundo melhor, onde ela sem dúvida se encontrava. Além disso, tinha também afeições e consolações terrenas. Durante os dias, pouca atenção prestou à pequenina sucessora da falecida, mas essa frieza derreteu-se como neve em abril, e antes mesmo de que a criaturinha dar os primeiros passos ou balbuciar as primeiras palavras, já ela lhe subjugara o coração com certo do despotismo. Chamava-se Catarine, mas ele nunca a tratava pelo nome completo, tal como nunca havia abreviado o nome da primeira Catarine, talvez porque Heathcliff tivesse por hábito fazê-lo. Para ele, a menina era Kate, o que a distinguia da mãe ao mesmo tempo que a associava a ela. O seu amor pela criança provinha mais dessa ligação que dos laços de sangue que os uniam. Eu costumava compará-lo a Hinder e Earnshaw, mas tinha dificuldade de explicar por que motivos os comportamentos de um e de outro eram tão diferentes em circunstâncias tão parecidas. Ambos haviam sido maridos extremosos e eram ambos dedicados aos filhos.
Por isso, não percebia por que não haviam trilhado um caminho semelhante, fosse ele do bem ou do mal. Hindley, aparentemente o de caráter mais forte, revelou-se infelizmente o mais degenerado e o mais fraco. Quando o barco encalhou, o capitão abandonou seu posto e a tripulação. Em vez de tentar salvar a infortunada embarcação, amotinou-se, eliminando quaisquer esperanças de recuperação. Linton, pelo contrário, mostrou toda a coragem de uma alma com fé, acreditou em Deus e Deus confortou-o. Um esperou e o outro desesperou. Cada um escolheu seu destino, condenado a cumpri-lo até o fim. Mas o senhor, Sr. Lockwood, não há de querer ficar aqui e ouvir-me moralizar. O senhor pode julgar por si, tão bem quanto eu, ou pelo menos acreditará que eu fez o que é a mesma coisa. O Sr. Earnshaw foi a que era de se prever. Em menos de 6 meses, foi juntar-se à irmã, na granja. Nunca se soube ao certo qual era o seu estado. Tudo o que eu fiquei sabendo foi o que me contaram quando fui chamada para ajudar nos preparativos do funeral. Foi o Dr. Kenneth quem veio trazer a notícia do meu patrão. Ouve, Nelly, disse ele, entrando a cavalo pelo pátio certa manhã, cedo demais para que eu não adivinhasse logo que trazia mais notícias. Chegou a nossa vez de chorar. Sabe quem nos deixou agora? Quem? Perguntei alvoroçada. Vê se adivinhas, retorquiu, apeando-se do cavalo e prendendo as rédeas na argola junto à porta. Podes ir pegando a ponta do avental, pois vais precisar. Certamente não foi o Sr. Heathcliff, exclamei. O quê? E tu verterias lágrimas por ele? Admirou-se o médico. Não, não foi ele. Esse é um jovem vigoroso, vem de saúde. Ainda há pouco o que vi. Acho até que está ganhando peso depois que a esposa o deixou. Quem foi então, doutor? Insisti, impaciente. Foi Hindley Earnshaw, o teu amigo de infância, respondeu, e meu amigo íntimo. Se bem que ultimamente levasse uma vida desgrada e desgraçada demais para o meu gosto. Ora vez, não te dizia que havias de chorar? Mas consola-te, morreu sem atroiçar a sua natureza, bêbado como um lorde. Pobre rapaz, também me faz pena. Um velho amigo deixa sempre saudades, mesmo quando era capaz das piores trapaças que se possa imaginar. E a mim, pregou-me bastantes. Parece que andava pelos 27 anos, a tua idade, Nelly. Quem diria que tu e ele nasceram no mesmo ano? Devo confessar que este golpe foi mais duro do que o choque causado pela morte da senhora Linton. Assaltaram-me velhas recordações. Sentei-me a chorar na soleira da porta como se da morte de um parente se tratasse, e pedi ao médico que chamasse outro criado para levá-lo à presença do patrão. Não conseguia deixar de fazer-me a seguinte questão: teria a morte sido natural? Por mais que tentasse evitar, esta ideia não me saía da cabeça, e era de tal medo persistente que resolvi pedir licença para ir ao Morro dos Ventos Uivantes prestar as últimas homenagens ao defunto. O Sr. Linton mostrou-se relutante, mas evoquei com eloquência o abandono em que o Sr. Earnshaw devia estar e afirmei que meu ex-patrão e meu irmão de leite tinham tanto direito aos meus serviços como ele próprio. Além disso, lembrei-lhe de que o filho de Hindley, o pequeno Hareton, era sobrinho da sua falecida mulher, e que, na ausência de parentes mais próximos, era ele quem deveria criá-lo. Deveria também, ou melhor, tinha de averiguar também em que situação se encontrava a propriedade e tomar conta dos negócios do cunhado. Não se encontrando em condições de tratar de todos esses assuntos naquela altura, o Sr. Linton encarregou-me de ir falar com o tabelião e acabou por me deixar partir. Esse tabelião era o mesmo de Earnshaw. Foi à vila e pediu-lhe que me acompanhasse. Mas ele abanou a cabeça e aconselhou-me que deixasse Heathcliff em paz, pois se toda a verdade fosse descoberta, ficariam sabendo que Hareton estava praticamente na miséria. O pai morreu cheio de dívidas, declarou. A propriedade está totalmente hipotecada e a única esperança do herdeiro natural é apelar para a compaixão e benevolência do credor. Ao chegar ao morro, expliquei que estava ali para me certificar de que fosse feito tudo o que era necessário. Joseph, que parecia bastante pesaroso, mostrou-se satisfeito com minha presença. Quanto ao Sr. Heathcliff, disse que não achava que tinha presença e que fosse necessária, mas que se quisesse podia ficar e tratar dos preparativos do enterro.
O que ele merecia era ser enterrado numa encruzilhada, sem cerimônia religiosa nem nada, afirmou. Ontem o deixei sozinho 10 minutos e, nesse intervalo, trancou as duas portas para eu não poder entrar e bebeu a noite toda, no firme propósito de se matar. Hoje de manhã, tivemos de arrombar a porta da sala, quando o ouvimos resfolegando, como um cavalo, e o encontramos estirado no banco. Podíamos tê-lo esfolado ou escapelado vivo, que não perceberia nada. Mandei chamar Kenneth, mas quando ele chegou, o animal já tinha esticado as pernas. Estava morto, rígido e gelado. Hás de convir que não valia a pena incomodar-me mais por sua causa. Joseph confirmou a descrição, mas resmungou. Seria melhor que tivesse ido ele buscar o médico. Eu ficava aqui cuidando melhor do patrão. A verdade é que ainda não estava morto quando eu saí de casa. Insisti para que o Sr. Earnshaw tivesse um enterro digno. Heathcliff disse-me que fizesse o que entendesse, mas que não me esquecesse de que era do bolso dele que saiu o dinheiro para as despesas. A sua atitude manteve-se fria e distante, sem denotar alegria nem tristeza. Se alguma emoção exprimia, era a satisfação cruel de haver alcançado uma vitória difícil. Uma vez detectei nele certo ar triunfal, precisamente quando estava levando o caixão. Ainda teve a hipocrisia de vestir de luto, e antes de seguir com Harrington para o cemitério, ergueu a pobre criança até a altura da mesa e segredou-lhe um refinado prazer. Agora és meu menino, e veremos de uma árvore não cresce tão torta como a outra, quando o mesmo vento a faz vergar. O pobre inocente pareceu contente com a tirada, pôs-se a brincar com as suíças e a afagar-lhe o queixo, mas eu, adivinhando o verdadeiro significado daquelas palavras, disse sem peias: O menino tem de ir comigo para a granja. Ninguém no mundo lhe pertence menos do que ele. É isso que diz Linton? Inquiriu. Naturalmente que sim, e deu-me ordens para levá-lo. Está bem, não vamos discutir isso agora. Sempre sonhei em educar uma criança. Diz por isso ao teu patrão que, se me levar este, quero o meu de volta para preencher o seu lugar. Não me oponho que Harrington vai comigo, mas podem estar certos de que mandarei buscar o outro. Não te esqueças de avisá-lo. Essa ameaça era o suficiente para nos deixar de mãos atadas. Quando voltei, dei o recado ao Sr. Linton, que, mostrando-se pouco interessado, não mais falou em interferir. E ainda que fosse esse o seu desejo, custa-me a crer que teria sido bem-sucedido. O hóspede era agora o dono do Morro dos Ventos Uivantes, seu proprietário de direito, do que deu provas ao tabelião, que, por sua vez, as deu ao Sr. Linton. O Sr. Shaw havia hipotecado cada hectare da terra para satisfazer ao vício do jogo, e o seu credor era Heathcliff. Desse modo, Harrington, que poderia ter sido o maior proprietário das redondezas, tinha ficado reduzido a um estado de completa dependência do inimigo mortal de seu pai, e era tratado como um criado dentro da própria casa, sem salário e sem poder reivindicar seus direitos, desamparado e ignorante da injustiça de que era vítima. Capítulo 18. Os 12 anos que se seguiram àquela época tão triste, prosseguiu a doutora Jim, foram os mais felizes da minha vida. As minhas maiores preocupações durante esse tempo foram as doenças e a importância da minha menina, como acontece, aliás, com todas as crianças ricas ou pobres. De resto, e passados os primeiros 6 meses, ela cresceu a olhos vistos e aprendeu a andar e a falar, à sua maneira, antes que a urze florisse pela segunda vez sobre a campa da senhora Linton. Era o raio de sol mais resplandecente que jamais brilhara numa casa enlutada. O rostinho lindo, com os belos olhos do Earnshaw, mas a pele clara, as feições delicadas e os cabelos louros e encaracolados dos Linton. Um espírito vivo, mas sem aspereza, coroado por um coração sensível e caloroso até demais nas suas afeições. Nessa sua propensão para afetos profundos, fazia lembrar a mãe. Todavia, não se parecia com ela, pois era capaz de ser terna e meiga como uma pomba. A voz era doce e a expressão melancólica, sua ira nunca era exacerbada, nem seu amor devastador, mas antes terno e profundo. Há que reconhecer, no entanto, que tinha alguns defeitos a par dessas qualidades. Um deles era um certo atrevimento. Outro era a teimosia perversa de que as crianças mimadas invariavelmente não mostram. Tinham elas bom ou mau gênio. Se algum criado a contrariava, dizia logo: Vou fazer queixa ao papai.
E se este a admoestava, nem que fosse apenas com o olhar, ficava sentida que só vendo, até parecia que lhe tinham feito mal. E não acredito que ele alguma vez lhe tenha dirigido alguma palavra mais áspera. Foi ele quem tomou sozinho a seu cargo a educação da filha, fazendo disso o seu entretenimento. Afortunadamente, a sua curiosidade e elegância perspicaz faziam dela uma excelente aluna. Aprendia depressa e com vontade, fazendo justiça ao mestre. Kate chegou aos 13 anos sem nunca ter transposto sozinha, uma vez que fosse, os limites da propriedade. Ocasionalmente, o Sr. Linton levava a dar um passeio mais longo, de 2 quilômetros ou coisa assim, mas nunca confiava à guarda de ninguém. Gimmerton não passava para Kate de um nome sem qualquer significado, e a capela era o único lugar onde entrara para além da própria casa. O Morro dos Ventos Uivantes e o Sr. Heathcliff não existiam para ela. Era uma verdadeira reclusa, aparentemente satisfeita com o tipo de vida que levava. Às vezes, porém, quando da janela do seu quarto espraiava os olhos pelas persianas, perguntava-me: Ellen, quando poderei subir ao topo daqueles montes? Gostaria tanto de saber o que se estende para além deles. É o mar? Não, senhorita Kate. São outros montes iguais àqueles. E como são aquelas escarpas douradas pelo sol quando estamos perto delas? Perguntou ela uma vez. As encostas abruptas de Penstone Crag e dos outros montes mais altos atraíram particularmente a atenção, em especial quando a luz poente banhava os picos mais elevados, mergulhando na sombra todo o quesito. Expliquei-lhe que era simples penados cujas terra lhe enchia as fendas dificilmente daria para alimentar uma árvore raquítica. E por que continuam iluminados depois de já ter adormecido? Insistia. Porque estão muito acima do lugar onde moramos. A senhorita não vai conseguir chegar lá, são muito altos e escarpados. No inverno, o gelo cobre os antes de chegar aqui. Mesmo o pino do verão, já cheguei a ver neve naquele côncavo escuro do lado nordeste. Ah, eu já estive lá, exclamou radiante. Então também posso ir até lá quando for crescida. E papai já esteve lá, Ellen? O seu pai vai dizer-lhe, atalhei apressadamente, que esses montes não valem a visita. Os brejos por onde a senhorita costuma passear com ele são muito mais bonitos, e o nosso parque é o lugar mais lindo do mundo. Mas o parque que eu já conheço e aqueles montes ainda não, disse para si mesma. E gostava tanto de olhar toda a volta do cume mais alto. Um dia hei de ir até lá com meu pônei. Uma criada tinha se referido à Gruta das Fadas e ela ficou obcecada em conhecer tal lugar. Tanto pediu ao pai que ele acabou prometendo que a levaria lá quando fosse mais crescida. Mas para Kate, a idade contava-se pelos meses e por isso perguntava constantemente: Já tenho idade para ir? Mas como uma das últimas curvas do caminho sinuoso que levava até lá passava muito perto do Morro dos Ventos Uivantes, o senhor Edgar, sem ânimo para percorrer tal caminho, dava-lhe invariavelmente a mesma resposta: Não, meu amor, ainda não. Como já disse, a senhora Heathcliff viveu pouco mais de 12 anos depois de ter se separado do marido. As pessoas da sua família eram de constituição delicada. Nem ela nem Edgar tinham os ares saudáveis e corados que se veem por estes sítios. Já não sei nem dizer que doença a levou, mas penso que morreram ambos do mesmo mal, uma febre, coisa de pouca monta no começo, mas incurável e devastadora no final. Escreveu ao irmão comunicando-lhe o possível desfecho da doença que já durava 4 meses e pedia-lhe que fosse visitá-la, pois tinha muitas disposições a fazer e queria, sobretudo, despedir-se dele e confiar Linton à sua guarda. A sua grande esperança era que o filho pudesse ficar com o tio daí em diante, tal como até então tinha ficado com ela, pois estava convencida de que o pai dele não se mostraria interessado em assumir seu sustento e educação. O meu patrão nem por um momento hesitou em aceder ao pedido da irmã. Apesar da habitual relutância em sair de casa, acorreu prontamente ao seu chamado, mas não sem antes entregar Kate durante a sua ausência à minha exclusiva vigilância, com insistentes recomendações de que ela não deveria de modo algum ultrapassar os limites do parque, mesmo acompanhada. Não pensou sequer na hipótese de ela fazê-lo sozinha. O Sr. Linton esteve fora 3 semanas.
A minha pupila passou os 2 primeiros dias sentada num canto da biblioteca, tão tristonha que não queria ler nem brincar. Durante esse tempo de calmaria, não me deu trabalho algum, mas seguiu-se um período de grande impertinência e inquietação. Não podendo, com a minha idade e com tudo o que tinha para fazer, andar de um lado para o outro a entretê-la, inventei uma maneira de ela se distrair sozinha. Passei a mandá-la dar passeios pela propriedade, ora a pé, ora a cavalo, e quando ela voltava, escutava com toda a atenção as aventuras reais e imaginárias que tinha para me contar. Estávamos no pino do verão e ela tomou tanto gosto por esses passeios solitários que arranjou sempre a maneira de sair desde o café da manhã até a hora do chá. Depois, passava o restante do dia contando-me as histórias mais fantásticas que se possa imaginar. Nunca receei que ela se afastasse para mais longe, porque os portões da propriedade geralmente ficavam fechados à chave, e achava que não seria capaz de se aventurar sozinha pelos matos afora, mesmo que os portões estivessem abertos. Infelizmente, a minha confiança provou ser desmedida. Catarine veio falar comigo uma manhã às 8 horas e comunicou-me que nesse dia ela seria como um mercador árabe que se preparava para atravessar o deserto com a sua caravana e que eu tinha de fornecer os mantimentos necessários para ela e para os seus animais, a saber, um cavalo e 3 camelos, estes últimos personificados por um grande galgo e um casal de perdigueiros. Meti uma boa provisão de guloseimas na cestinha que pendurei na sela e ela partiu em bom trote, ligeira e falgazã, como uma fada, protegida do sol de julho e por um grande chapéu de aba larga envolto em véu de tule, a rir e a troçar dos seus conselhos para que evitasse grandes cavalgadas e voltasse cedo para casa. Porém, na hora do chá, aquela marota ainda não tinha aparecido. Entretanto, chegou um dos viajantes, o galpo, que já velho gostava de sossego. Mas Catarine, do cavalo e dos perdigueiros, nem sinal. Enviei criados em todas as direções e, por fim, fui eu própria procurá-lo. Num dos extremos da propriedade estava um trabalhador consertando a cerca de uma plantação e perguntei-lhe se vira nossa menina. "Via esta manhã", respondeu. "Até me pediu que lhe fizesse uma chibata com ramo de aveleira, e depois fez a montada saltar a que ela sabe. Além de nada disso, não vi mais." O senhor pode imaginar como eu fiquei com essas notícias, mas logo me pareceu que devia ter ido para Penistone Crags. "Que será que lhe aconteceu?" exclamei, passando pela abertura que o homem estava consertando e dirigindo-me para a estrada principal. Percorri quilômetros e quilômetros como se quisesse ganhar uma corrida, até que, ao fazer uma curva, avistei o Morro dos Ventos Uivantes, mas de Catarine nem sinal, nem perto e nem longe. Os Craigs ficam a cerca de 2,5 km para lá da propriedade do Sr. Heathcliff, ou seja, a 6 km da granja, e comecei a recear que a noite caísse antes de eu alcançá-los. E se ela escorregou quando estava cavalgando pelo meio das escarpas? Pensei eu. E se morreu ou quebrou alguma parte do corpo? Era, na verdade, angustiante. Por isso, foi a princípio com reconfortante alívio que, ao passar pelo Morro dos Ventos Uivantes, vi Charlie, o mais aguerrido dos 2 perdigueiros, deitado debaixo de uma janela com a cabeça inchada e uma orelha sangrando. Abri a cancela, corri para a porta e bati com toda a força. Veio abri-la uma mulher que eu conhecia de Gimmerton, mas que agora servia no morro desde a morte do Sr. Earnshaw. "Já sei", disse ela. "Vem à procura da sua menina. Não se aflija que ela está aqui. Não lhe aconteceu nada. Ainda bem que não era o patrão." "Então, ele não está em casa?" disse eu, ofegante. Não só da caminhada, mas também da aflição. "Não está, não. Saiu com Joseph e acho que ainda devem demorar 1 hora ou mais. Entre, descanse um bocadinho." Entrei e vi minha ovelhinha desgarrada a balançar-se diante da lareira, toda refestelada numa cadeira de balanço que pertencera à mãe dela quando pequena. Tinha pendurado o chapéu na parede e parecia perfeitamente à vontade e muito bem disposta a rir e a tagarelar com Hareton, agora um rapagão de 18 anos que não tirava os olhos dela, no misto de espanto e curiosidade, sem entender a interminável sucessão de comentários e interrogações que ela não parava de fazer. "Sim, senhora!" exclamei, tentando mascarar a minha alegria com a severidade e contenção.
Este foi o seu último passeio a cavalo enquanto seu pai não voltar. Não põe mais os pés fora de casa, ouviu? Ellen, gritou ela, rejubilante, saltando para o chão e vindo falar comigo. Esta noite é que eu tenho uma história bem bonita para te contar. Como é que me encontraste? Já tinha estado aqui alguma vez? Ponha o chapéu e vamos para casa. Estou muito zangada com você. A senhorita portou-se muito mal. A escusa de fazer beicinhos e choradeiras, que isso não me poupa a canseira de ter andado por aí à sua procura. Quando penso nas recomendações do Sr. Linton para não deixá-la sair de casa e a senhorita desaparece assim dessa maneira. Já vi que é uma raposinha matreira. E depois, em diante, mais ninguém vai confiar em você. Mas o que foi que eu fiz? Perguntou ela, sentida a soluçar. O papai não recomendou nada disso e não vai falhar comigo. Ele não é mau como você. Então, menina, deixe-me atar-lhe as fitas do chapéu. Onde já se viu tanto atrevimento? Que vergonha, com 13 anos e portando-se como um bebê. Esta minha última exclamação deveu-se a ela ter arratado o chapéu na sua cabeça e se ter escapado para junto da chaminé. Deixe lá, senhora Jean, interveio a criada. Não se zangue com uma menina tão linda. A gente é que atrasou. Ela queria ir logo embora para não afligi-la, mas Hamilton ofereceu-se para acompanhá-la e eu achei que ele fazia muito bem, porque a estrada do monte é muito traiçoeira. Hamilton manteve-se de mãos nos bolsos durante toda a discussão, achando demais para falar, embora não parecesse nada contente com a minha intromissão. Quanto tempo ainda quer que eu espere? Insisti, ignorando os pedidos da mulher. Daqui a 10 minutos é noite. Onde está o cavalo, senhorita Kate? E onde está Phoenix? Ou a senhorita se despacha ou deixa-o aqui ficar. A senhora escolhe. O cavalo está no pátio e Phoenix está fechado ali dentro. Foi mordido. E Charlie também. Eu ia contar-lhe tudo, mas como te zangaste comigo, não mereces que te conte nada. Peguei seu chapéu e me aproximei para colocá-lo novamente. Ela, porém, percebendo que as outras pessoas estavam do seu lado, desatou a correr em volta da sala. Tentei agarrá-la, mas ela parecia um rato, esgueirando-se por cima e por baixo dos móveis e escondendo-se atrás deles, tornando ridícula a situação. A criada e Hareton davam boas risadas, e ela também, cada vez mais desatinada, até que gritei já fora de mim. Se a senhorita Kate soubesse de quem é essa casa, iria querer ir embora já. Era o teu pai, não é? Perguntou ela, voltando-se para Harrington. Não, respondeu ele timidamente, ficando muito corado e baixando os olhos. Não conseguia encarar Kate, embora os olhos dela fossem iguaizinhos aos dele. Então, de quem é? Do seu patrão? Insistiu ela. Harrington corou mais ainda, agora por outro motivo. Então, praguejou qualquer coisa e virou-lhe de costas. Afinal, quem é o patrão dele? Continuou a menina impertinente, voltando-se para mim. Ele falava da nossa casa, dos nossos criados, e eu julguei que fosse filho do dono. Nem me tratou por senhorita Kate nem nada. Se fosse mesmo um criado, devia fazê-lo, não devia? Perante tanta tagarelice, o rosto do rapaz fechou-se como o céu em dia de trovoada. Eu sacudi discretamente aquela língua de trapo para ver se ela se calava e finalmente consegui aprontá-la para sair. Agora vai buscar meu cavalo, disse ela ao rapaz, que nem suspeitava ser seu parente, como se dirigisse a um dos moços de estrabaria da granja. E se quiseres, pode vir comigo. Quero ver o lugar onde duende caçador sai do pântano e ouvir sobre as fadas, mas tens de andar rápido. Então, vais ou não vais buscar meu cavalo? Eu não sou seu criado, ouviu? Vá pro diabo. Vou para onde? Perguntou ela, apanhada de surpresa. Para o diabo, bruxa de uma figa. Está vendo, senhorita Kate, que bela companhia arranjou? Atalhei. Bonitas palavras para se dizer a uma senhorita. Por favor, não discuta com ele. Venha comigo. Vamos nós mesmas procurar Mimi e ir embora daqui. Ellen, como ele se atreve a falar comigo dessa maneira? Não é sua obrigação fazer o que eu lhe peço? Seu grande malcriado, vou contar ao papai e depois vai ver. Hamilton não se mostrou nada preocupado com a ameaça, o que deixou Catarine com os olhos rasos de lágrima. Vai tu buscar o cavalo, ordenou ela, dirigindo-se à mulher, e solta imediatamente o meu cão. Calma, senhorita, respondeu a sua interlocutora.
Não perde nada em ser bem educada. Embora o Sr. Anshaw não seja filho do patrão, é seu primo. Quanto a mim, não fui contratada para servi-la. Aquele? Meu primo? Exclamou Kate com desdém, soltando uma gargalhada. Isso mesmo, corroborou a outro. Ô Ellen, não os deixes dizer uma coisa destas. O meu primo, o papai foi buscar em Londres e é filho de um homem de bem. Agora este, meu Deus do céu. Pronto, pronto, disse eu para consolá-la. As pessoas podem ter muitos primos. E de todo tipo, senhorita Kate. Mas isso não quer dizer nada. Se fores ruins ou mal educados, é só não se dar com eles. E pronto. Ele não pode ser meu primo, ele não pode, repetia Catarine com renovada indignação, à medida que ponderava a questão, vindo refugiar-se nos meus braços como para se proteger dos próprios pensamentos. Eu estava muito aborrecida com a troca de revelações entre a menina e a criada. Não havia dúvidas de que a chegada iminente de Linton seria comunicada ao Sr. Heathcliff, nem de que a primeira coisa que Catarine faria ao reencontrar ao pai seria pedir-lhe explicações para a afirmação feita pela criada sobre seu parentesco com aquele rústico. Hareton, já refeito do desgosto de ter sido tomado por um serviçal, pareceu comover-se com a aflição da menina. Trouxe o pônei até a porta e, para lhe agradar, foi buscar no canil um lindo cachorrinho terrier de pernas bambas, que entregou a Kate, rogando-lhe que não chorasse mais, pois não tivera intenção de a ofender. Kate conteve as lágrimas, mirou-o com um misto de pasmo e horror e recomeçou a choradeira. Eu mal pude conter um sorriso perante tamanha antipatia pelo pobre rapaz, que, por sinal, era um jovem atlético, bem constituído, robusto e saudável, mas estava vestido com roupas apropriadas para suas ocupações diárias da propriedade e para andar pelos desacampados, atrás de coelhos e outras espécies. Pareceu-me, no entanto, entrever-lhe na fisionomia um espírito dotado de qualidades que o pai dele jamais possuíra. Pérolas perdidas, de certo, por entre as ervas daninhas que eliminaram o desenvolvimento. Notava-se, não obstante, que aquele solo era fértil e capaz de produzir colheitas abundantes em circunstâncias mais favoráveis. Não creio que o Sr. Heathcliff lhe tenha afligido maus tratos físicos, graças à sua natureza destemida, que desaconselhava esse tipo de opressão, e a inexistência daquela tímida passividade que, na opinião de Heathcliff, tornaria gratificantes os maus tratos. A sua malevolência parecia visar, sobretudo, fazer dele um bruto. Hareton nunca aprendera a ler nem a escrever, nunca fora repreendido pelos maus hábitos, desde que o seu tutor não se sentisse incomodado com eles. Nunca lhe haviam ensinado o caminho da virtude, nem os mais simples preceitos para o proteger do vício. E pelo que ouvi dizer, Joseph contribuíra muito para estragá-lo, com aquela sua mentalidade conservadora que o levara a adulá-lo e a mimá-lo em excesso enquanto criança, só pelo fato de ser o herdeiro da velha família. E tal como fora seu costume acusar Catarina Shaw e Heathcliff quando eram pequenos, de esgotarem a paciência do patrão, levando com seus desmandos, como eles lhe chamava, a procurar refúgio na bebida, também agora lançava sobre os ombros do usurpador o peso das falhas de Hareton. Nunca o repreendia, por mais palavrões que ele dissesse, ou por pior que se portasse. Joseph parecia até gostar de vê-lo ir longe demais. Para ele, o rapaz estava irremediavelmente perdido, sem vislumbre de salvação para sua alma, apesar de, lá no fundo, achar que quem devia pagar por isso tudo era Heathcliff. O sangue de Hareton recairia sobre ele, e esta ideia enchia-o de consolação. Joseph havia incutido no rapaz o orgulho do nome e da linhagem, e teria, se ao tal houvesse se atrevido, alimentado nele o ódio pelo atual proprietário do Morro dos Ventos Uivantes. Porém, o medo que tinha de Heathcliff tocava as raias da superstição, e por isso limitava-se a expressar seus sentimentos através de veladas ameaças e insinuações. Não pretendo com isso dizer que eu soubesse o que se passava no Morro dos Ventos Uivantes, mas era o que constava, pois pessoalmente pouco presenciei. As pessoas da vila afirmavam que o Sr. Heathcliff era muito avarento e um senhorio desapiedado para com os rendeiros. Contudo, a casa governada por mão de mulher recuperara por dentro o ar confortável de outrora, e as cenas desabrigadas típicas dos tempos de Hindley já não tinham assento entre aquelas paredes. O patrão era demasiado taciturno para procurar a companhia de outras pessoas, fossem elas boas ou más, e assim continua a ser. Mas nada disso tem a ver com a minha história.
Continuemos, pois. Kate recusou a oferta de paz em forma de cachorrinho e exigiu que soltassem seus 2 cães, Phoenix e Charlie, que apareceram mancando de focinho no chão. Tomamos tristemente o caminho de casa, todos nós. Não consegui arrancar da senhorita uma só palavra sobre como passara o dia, exceto que, como já calculava, a meta da sua peregrinação fora Penistone Crags e que a viagem decorria e foi sem novidade até chegar à cancela da propriedade. No preciso momento em que Harrington vinha saindo com os cães e que se atiraram aos de Catarine, envolvendo-se todos numa luta renhida antes que os respectivos donos os conseguissem separar, e que esse incidente funcionara como uma espécie de apresentação. Catarine disse a Harrington que era e para onde ia e pediu-lhe que lhe indicasse o caminho, acabando por persuadi-lo a acompanhá-la. Ele, por seu turno, revolveu-lhe os mistérios da Gruta das Fadas e de muitos outros lugares assombrosos. No entanto, e como estava ressentida, não me brindou com a descrição das coisas interessantes que encontrara. Percebi, contudo, que se dera muito bem com seu guia até o momento em que o ofendeu, tratando-o como um criado, e que a governanta de Heathcliff a ofendeu, dizendo-lhe que ele era seu primo. Além disso, sentia-se ainda vexada pela linguagem usada por Harrington. Ela, que na granja era para toda a gente meu amor, minha querida, minha princesa, meu anjo, será agora insultada de forma tão chocante por um estranho. Não podia admitir tal coisa, e um bom trabalho me deu fazê-lo prometer que não levaria a ofensa ao conhecimento do pai. Expliquei-lhe que o Sr. Linton se opunha a quaisquer contatos com todos que viviam no Morro dos Ventos Uivantes e que ficaria deveras aborrecido quando descobrisse que a filha lá estivera. Insisti, sobretudo, em que, se ela mencionasse a minha desobediência às ordens que ele me dera, o pai era capaz de ficar tão zangado que eu teria de ir embora, e essa ideia Kate não podia suportar. Deu-me por isso a sua palavra e cumpriu-a em nome da amizade que me tinha. Afinal, era uma boa e doce menina.